Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um chat de opções e investimentos. Eu sou o Luiz Fernando Roxo, sou o instrutor responsável pela parte de investimentos e opções da equipe de instrutores da Banif Invest, e a gente há uns 3 ou 4 meses está com esse projeto de ajudar as pessoas a aprender um pouco mais sobre investimento, aprender um pouco mais sobre técnicas com opções e coisas que dizem respeito a finanças. Então, estamos mais uma vez no ar. Hoje é segunda-feira, começando uma nova semana, o mercado fraco, né? Tivemos um mercado muito ruim hoje, melhorando um pouquinho no final. De qualquer maneira, o mercado voltou a cair, então, nos últimos pregões do final da semana passada para cá. E isso é comum, a gente realmente não acreditava que o mercado ia melhorar de uma única vez e que as coisas fossem ficar boas de uma hora para outra. Isso deve levar um certo tempo. A gente continua acreditando que talvez a gente tenha um final de dezembro um pouco mais light, com um pouco menos de preocupações, notícias ruins. Isso pode causar uma perspectiva otimista e dar uma boa puxada na bolsa para o final do ano, mas não contem com isso e nem façam estratégias extremamente arriscadas para se beneficiar com esse tipo de movimento, porque o mercado é muito curioso. Parece que ele descobre as coisas que a gente está fazendo e tenta fazer o contrário. Então todas as posições que a gente montar, que todas as apostas que a gente fizer tem que ser apostas extremamente conservadoras e focadas na preservação de capital. Gente, temos um novo integrante na equipe, que é o Ronaldo, né, o TG, o Ronaldo Kraus. Ele vem substituindo o chat do Collor, que está de férias. Eu espero que vocês estejam gostando dos programas que ele tem feito, da parte de análise gráfica. O TG é um amigo antigo, a gente tem ideias bastante semelhantes, e ele é mais especializado, mais voltado nessa parte de finanças quantitativas visuais, análise técnica, análise gráfica, esse tipo de coisa toda. Gente, volatilidade, como anda a volatilidade? Isso a gente vai ver agora. Acho que as pessoas estão se acostumando com essa conversa sobre a volatilidade, estão começando a perceber como isso é importante para aumentar nossa sensibilidade com relação ao mercado, para entender oportunidades de negócio. Acho que as pessoas também estão se acostumando a perceber que estratégias com opções podem melhorar bastante a exatidão das nossas apostas. Ao invés da gente simplesmente apostar que vai subir ou que vai cair, a gente pode apostar numa alta devagar, numa alta rápida, numa alta curta, numa alta longa, numa pequena queda, com o mercado de lado. A gente pode fazer várias apostas mais específicas e se beneficiar de uma maneira um pouco mais probabilística, com maiores chances do que simplesmente fazer apostas direcionais em bolsa. Muito bem, então vamos começar com nossa descrição de como está o mercado, como anda a volatilidade dos principais papéis líquidos em bolsa, e depois vamos ver como é que andam as nossas técnicas. Mas eu gostaria de sugerir, de pedir para que quem tiver perguntas, quem tiver dúvidas, quem tiver alguma questão para levantar com relação a alguma técnica que a gente ensinou, alguma técnica que vocês viram em livros, em revistas, em vídeos, por favor, para que a gente enriqueça o nosso bate-papo, para que a gente deixe o nosso bate-papo um pouco mais divertido e com mais novidades. Mas vamos lá então, a gente vai primeiro de tudo abrir a planilha de opções normal, a planilha tradicional, e depois nós vamos abrir aquelas outras planilhas que a gente veio criando para as estratégias que a gente tem simulado para aprender um pouco melhor como é que funcionam as estratégias com opções. Então, começando com a planilha de opções, na Petro L, vamos primeiro de tudo dar um zoom, aumentar aí o zoom para que vocês consigam enxergar um pouco melhor a planilha. Está aqui a planilha, e vejam que o Márcio já postou no nosso chat, aqui no nosso bate-papo, as volatilidades dos papéis que a gente acompanha
dos papéis líquidos em opções. Então, o primeiro papel que a gente vai ver é a Petrobras. A Petro 4 com uma volatilidade em 33,72. Percebam que por mais que a gente tenha tido alguma turbulência nos últimos dias, por mais que o mercado tenha caído nos últimos dias, a volatilidade continua diminuindo. Vocês se lembram que a gente, uma semana atrás mais ou menos, estava com uma volatilidade de Petro na faixa dos 35%, e agora está na faixa dos 33%, ela vem caindo aos poucos, e principalmente a volatilidade implícita, né? Existe uma diferença grande, principalmente para quem não tem acompanhado muito o nosso chat. A volatilidade histórica, a gente usa séries históricas, séries estatísticas de preço, a gente faz o cálculo da diferença entre essas séries e descobre qual é a variação média do papel por um único dia, e depois a gente anualiza essa taxa. É assim que a gente faz o cálculo para descobrir qual é a volatilidade histórica. Significa o quê? Qual é a variação média anualizada no papel, observando o seu comportamento passado. A gente pode usar uma série longa, pode usar uma série curta. A gente pode fazer um tratamento apenas linear, ou a gente pode fazer um cálculo de volatilidade exponencial, aquele que a gente chama de EWMA, que a gente faz aquele alisamento da série. Isso é a volatilidade histórica, é aquela que a gente usa o passado do papel para descobrir quanto que esse papel tem variado estatisticamente no passado. Um cálculo estatístico simples, não é nenhuma mágica nem nada disso. Segundo tipo de volatilidade é a volatilidade implícita, tá? Antes da gente falar da volatilidade implícita, tanto o Ekelen quanto o Daniel Stange, quanto os dois têm feito perguntas aqui ou comentários, né? Vamos ver qual que são os comentários. Primeiro, o Ekelen está dizendo assim: esta volatilidade histórica, como ou onde o Márcio obtém o valor? E o Ekelen está perguntando se sabe se tem algum site com essa informação diária da volatilidade histórica. Olha, o próprio Shark tem, você consegue ver a volatilidade histórica dos papéis no próprio Shark, tá? Então, se você é cliente Banif, provavelmente o Shark está aqui na nossa tela. Você vai em mercados e estratégias, clica em estratégia com opções, e aí se você colocar algum papel aqui para olhar a estratégia, ele vai mostrar qual é a volatilidade histórica desse papel. Para não ficar demorando muito, vamos continuar falando enquanto a gente vai explicando. Então, isso é a volatilidade histórica, tá certo? A volatilidade implícita, ela é diferente. Então vamos aqui, eu acho que é no simulador. Não me lembro bem se era no simulador ou se era no scanner. Essa a gente já descobre. Vamos colocar alguma opção aqui, mais ativo. Então, olha lá, eu cliquei aqui então mais uma opção, coloquei mais uma opção aqui em mercado estratégia de opções, simulador. E aí ele mostrou aqui que a volatilidade histórica da Petro está em 34,11. Olha, vejam aqui na segunda linha onde está escrito volatilidade histórica. Roxo, a volatilidade do Márcio não está em 34,11, está em 33 e alguma coisa. Por que essa diferença? Essa diferença se deve à metodologia de cálculo. O cálculo feito pelo sistema do Scanflex, que é esse sistema aí que tem no Shark, é a volatilidade histórica linear. E aqui a gente calcula, a gente faz o nosso próprio cálculo, a gente usa a volatilidade histórica exponencial, a EWMA. A única diferença é essa, o resto é a mesma coisa.
O cálculo exponencial ele é mais complexo, ele é um pouco mais difícil e a gente usa um coeficiente de memória lá que é um lambda, que ele vai entre 94% e 96%. A diferença é essa entre a linear e a exponencial. Não vou entrar em mais detalhes, porque senão fica muito complexo. Um dia a gente pega e faz uma palestra só sobre volatilidade novamente. Já fizemos essa palestra. Aliás, quem quiser assistir a palestra, ela está no YouTube. O que mais? O Daniel Stange diz assim: Roxo, tudo bem? Tudo jóia. Ele está dizendo assim: eu perdi o primeiro chat sobre Delta Red e a gravação na época não estava funcionando. Você poderia falar resumidamente sobre os princípios da estratégia? Olha, Daniel, vou tentar, tá? Na hora que a gente for mostrar a estratégia de Delta Red, aí eu vou de repente abrir uns slides, mostrar aí meio rapidinho o conceito para você e para o resto das pessoas que não têm acompanhado tão de perto. Você conhece mais opções, mas para as pessoas todas. Vamos continuar então. Então, enquanto a volatilidade histórica exponencial da Petro está em 33,70 e a linear está em 34,11, a volatilidade histórica calculada através do Black-Scholes, que é a volatilidade implícita, ela está da seguinte maneira, olha lá. A Petro L20, que é a mais curta que a gente tem, que é a primeira, nem a primeira, ela é 2 strikes dentro do dinheiro, está com 92% de delta, a volatilidade implícita dela está em 26,59. A Petro L21, que tem preço de exercício 20,66, está custando R$ 1,50, ela é uma opção dentro do dinheiro, ela está com uma volatilidade implícita de 26,75. O delta é 80,65 e eu vou mostrar para vocês como andam as taxas. Então, quem quiser fazer uma taxa nessa opção aqui, L21, vai receber no período uma taxa de 1,77, tem que descontar ainda os custos operacionais e também tem que descontar essa taxa, é uma taxa no período. Se você pegar essa taxa e trouxer ela para um período mensal, 21 dias úteis ao invés de 20 dias úteis, que é o cálculo que foi feito, a taxa fica em 1,86. Uma outra característica fundamental é que você tem que ser exercido. Você tem que ser exercido para que você consiga receber a sua taxa de 1,77, o que daria uma taxa de 1,86% ao mês. Essa opção está com um VI, quer dizer, um valor intrínseco, ela está dentro do dinheiro R$ 1,14. O que ela tem de prêmio de risco de VE são 36 centavos e ela está com uma proteção de 6,88%, uma bela proteção. A gente tem uma outra opção também que é levemente dentro do dinheiro, uma opção no dinheiro, na verdade, é a Petro L22. O papel está 21,80 e ela tem preço de exercício 21,66. Significa que ela está dentro do dinheiro 14 centavos. Se ela está dentro do dinheiro 14 centavos, dos 81 centavos que ela tem de prêmio hoje, ele é dividido da seguinte maneira. Ele tem 14 centavos de VI e o resto, que são 67 centavos de VE. A volatilidade implícita está mais baixa ainda, o que é comum, porque as opções do dinheiro costumam ter uma volatilidade implícita mais baixa, na faixa dos 26,06. Delta de 59%, quer dizer, levemente dentro do dinheiro mesmo, quase 60% de delta. O gama é o gama mais negativo de todos, mais positivo para quem comprar, negativo para quem vender. É um gama de 24,21 centavos. Isso significa que 24,21 é o quanto delta subiria se a Petrobras fosse dos 21,80 que ela está agora para 22,80. É isso que aconteceria e se todas as outras variáveis se mantivessem estáveis. Significa o quê? Mudou o preço do papel, subiu, sem que a volatilidade subisse, sem que o tempo passasse e sem que a taxa de juros mudasse. Então,
Se só o papel subisse e o resto todo ficasse isolado em R$1, provavelmente essa opção teria o seu delta aumentado em 24,21 centavos, o que significa que no próximo real que o papel subisse, essa opção não ia subir 60 centavos, ia subir 84 centavos, alguma coisa assim. Gente, e o Theta? Quanto que ela paga de taxa para a gente por dia? O Theta é o quanto uma opção perde de VE por dia, desvaloriza do seu VE a cada dia que passa e que o mercado fica parado. Então 2,1 centavos. O Equelen está perguntando o seguinte: a taxa da coluna P não é mensal? É para qual período? A taxa da coluna P, o Equelen, é a taxa daqui até o vencimento. Então depende de quanto tempo falta para vencer. Nesse caso específico, a opção Petro-L vence no dia 19 de dezembro, o que dá 20 dias úteis, um pouco menos do que o mês, porque o mês tem 21 dias úteis. Já a Petro-A, só para a gente mostrar como é que funciona, ó, vou dar um zoom aqui. A Petro-A, ela vence em janeiro, ela vence no dia 16 de janeiro, o que dá 40 dias úteis para vencer. Por isso que na hora que você for olhar a taxa da Petro A21, por exemplo, ela vai ser uma taxa super alta, 3,89, e se você colocar essa taxa ao mês, ela vai diminuir praticamente pela metade. Por quê? Porque essa taxa é uma taxa para 40 dias, né? A taxa da linha, né, P, ela é, desculpa, da coluna P, ela é uma taxa daqui até o vencimento. Muito bem, vamos voltar lá para Petro-L e continuar falando da volatilidade. Muito bem, a Petro-L 22 então com 81 centavos, a volatilidade 26,06. A Petro-L 23 ela está custando 36 centavos. O strike dela é de 22,66, então ela é a primeira opção fora do dinheiro. A volatilidade implícita dela na faixa dos 25,66. O delta dela em 35%. O gama bem positivo também em 23%. O Theta 1,8 centavos, né, 0,018. A taxa de 5,69 no período, o que dá uma taxa ao mês de 5,98 e uma proteção de 1,65. Lembrando que eu pessoalmente prefiro montar estratégias aonde você tenha uma taxa boa e uma proteção maior, né? É aquela que tenha a taxa e a proteção mais próximas, mas que a proteção seja mais alta. Então eu pessoalmente, se fosse fazer uma operação, escolheria a opção Petro-L 22 para fazer o meu lançamento. Já a Petro-L 24 com uma volatilidade subindo, né, 27,39, indicando realmente a curvatura do Smile, né, da nossa parábola de Smile formada pelas mais diferentes volatilidades implícitas das opções. Muito bem, percebam então que continuamos com a mesma situação, volatilidade implícita mais baixa do que a volatilidade histórica. Enquanto a volatilidade histórica está na faixa de 33 e tanto, 34%, a volatilidade implícita para o vencimento L mais baixo, com uma média aí de 26, 26,5% de volatilidade implícita. Gente, isso é comum, já falamos sobre esse assunto. Quem quiser entender um pouquinho mais essa relação entre a volatilidade histórica e implícita, vejam alguns chats antigos, a gente fala bastante a respeito disso. Na Petro-A, a gente está com a seguinte situação: o papel 21,80 e a gente tem a Petro-A 21 que tem 1,75 de preço, ela está R$1 dentro do dinheiro, a volatilidade na faixa de 28%. Como a A20 está com 26,89 de volatilidade e a A22 está com 26% de volatilidade também, é possível que essa A21 tenha fechado distorcido 1 ou 2 centavos para cima, tá?
talvez 1 centavo para cima. Isso é algo que acontece, não tem problema. O importante é a gente entender que a tendência da volatilidade implícita das opções para vencimento em janeiro é a mesma do que para o vencimento em dezembro, que é uma volatilidade mais baixa do que a volatilidade histórica. E para operações, para simulações, para estratégias, essa é a volatilidade que conta. Quando a gente for fazer simulações, a gente vai utilizar no nosso modelo de Black-Scholes, na nossa planilha, a volatilidade implícita, não a histórica. A histórica não ajuda muito. Muito bem. A Petro A22, então, 26,12 de volatilidade. As taxas são as seguintes. Enquanto a Petro A20 está pagando 2,50 de taxa no período e ao mês está pagando uma taxa de 1,31 e está dando uma proteção de 12%. A opção de preço de exercício R$21, a 21, que tem preço de exercício 20,83, está com uma taxa no período de 3,89, o que dá 0,97 de VI, bastante VI, ela é quase R$1 dentro do dinheiro. 0,78 centavos de VE, também um belo VE. Uma taxa ao mês de 2,02, mais de 200% do CDI, uma taxa muito legal, e uma proteção de 8,03 no período, tá? Não é a proteção ao mês, é a proteção no período de 8,03. Já a Petro A22 está com preço de prêmio 1,08. Ela é a primeira opção fora do dinheiro, né? Ela é de 21,83, quer dizer, ela é praticamente no dinheiro, ela é certinho no dinheiro. A volatilidade 26,12, o delta levemente acima de 50%, como não poderia deixar de ser. A gente tem 5,36 de taxa no período, o que nos dá 1,08 de VE, nenhum VI, porque ela é a primeira opção no dinheiro, levemente fora do dinheiro, e a taxa ao mês dela está em 2,78 e a proteção em 4,95. Então, se eu tivesse que escolher alguma opção para negociar, para lançar para o vencimento A, eu provavelmente lançaria esta opção Petro A22 de preço de exercício 21,83. Enquanto isso, o Daniel Stante fez uma pergunta. Roxo, você sabe dizer por que a OGXPL13 não existe? Existe a 10, 11, 12, 14, 15 e a 13 não. A 13 ela tem o nome de 71, se eu não me engano, olha lá, OGXL, olha lá, 71, é isso mesmo. Então, o nome dela não é 13, o nome dela é 71. Deve ter uma história, provavelmente houve uma OGXL13 em algum momento, ela era de algum outro vencimento esquisito, ou ela era europeia, alguma coisa assim. Então aí criaram essa L71, que na verdade tem preço de exercício R$13. Então é isso que acontece. Por isso que a gente tem que acompanhar, como você sabe bem, quais são as opções em aberto, quais são os nomes, né? Indo aí eventualmente até o site da Bovespa, né? O site da BMF Bovespa, para ver exatamente quais são as séries em aberto. Muito bem, então voltando lá na Petro A, a gente estava agora na A22, temos a A23. A A23 está custando 69 centavos, ela é fora do dinheiro, 22,66 é o preço de exercício dela. 25,89 é a volatilidade implícita, né, a volatilidade implícita mais baixa de todas. O delta de 43% abaixo dos 50, como não poderia deixar de ser. A taxa no período 7,34. Lembrando que para dar exercício o papel não pode ficar no preço de 21,80 que está, ele teria que subir para 22,66. Então essa taxa, esse ganho, não se deve apenas ao VE, ao prêmio de risco, não se deve apenas ao que você ganharia como taxa, se deve também à obrigatoriedade do papel subir para que você seja exercido, tá certo? Então o mercado tem que subir. 0,69 de VE, não tem VI e a taxa ao mês de 3,79 contra uma proteção no período de 3,17. Eu considero uma proteção pequena
para o período, porque é uma operação que teria que durar 40 dias, 2 meses, né? Ela nem terminaria esse ano, ela já terminaria aí do meio para o fim de janeiro. É por isso que exige-se, seria importante exigir uma proteção um pouco maior do que essa daí. A Petro A24, para quem está com a expectativa de que o mercado vai subir bastante. De repente você tem aquele papel, o papel já é um preço de custo um pouco mais alto, você quer fazer um lançamento que não quer correr o risco de ser exercido, uma alternativa poderia ser a venda da Petro A24. Porém, ela te renderia apenas 39 centavos, o que não é tão ruim, porque com um strike de 23,66 e uma volatilidade implícita de 26,40, a taxa no período, né, seria uma taxa de mais ou menos 1,79, que seria a taxa, mesmo que você não fosse exercido, se o mercado ficasse como está e você deixasse a opção virar pó, 1,79. Se você fosse exercido, se o papel ultrapassasse o preço de 23,66 no vencimento, aí a sua taxa seria de 10,51 no período, o que nos daria uma taxa de 5,39 ao mês. E a primeira opção, de fato fora do dinheiro, a Petro A25, 17 centavos de VE, 17 centavos de prêmio, 24,83 de preço de exercício. Então todos tortos, né, os exercícios, tem que tomar muito cuidado quando for fazer trava de alta, trava de baixa ou borboleta, para entender por que esses, lembrar que esses vencimentos estão todos com strikes tortos e fazer as contas direitinho para não fazer besteira. Volatilidade em 26% também. Então a volatilidade tanto da Petro L quanto da Petro A, volatilidade implícita, abaixo da volatilidade histórica, que está na faixa de 34%, enquanto a volatilidade implícita está aí na faixa dos 26%. A Petro B até a semana passada não estava com uma liquidez boa, a gente não conseguia dados estatísticos muito bons dela. Vamos só dar uma olhada como é que está, se aumentou a liquidez, se a gente consegue levar em consideração essas volatilidades implícitas ou não, se vale a pena ou não acompanhar. Muito bem, aumentando aqui um pouquinho, a gente pode ver que as volatilidades são as seguintes. As mais dentro do dinheiro, por exemplo, Petro B21 não tiveram negociação. Olha, gente, 29% de volatilidade na 22 e 25 alguma coisa na 24. As outras praticamente ou não tiveram liquidez ou a volatilidade está distorcida. Então ainda não dá para levar em conta a volatilidade das opções com vencimento em fevereiro, as Petro B. Lembrando que as opções que vencem em fevereiro vencem no dia 13 de fevereiro, faltando 60 dias úteis certinho, 60 dias úteis para o vencimento. Vamos na Vale. Como é que está a Vale? O papel fechou a 41,39. A volatilidade histórica, aquela calculada estatisticamente da Vale, fechou a 30,09, 30%, né? Já está quase chegando aí abaixo dos 30%, o que é muito interessante, é um patamar novo aí para volatilidade histórica das opções Petro. Lembrando que no começo do ano, antes da queda de junho, julho, aí, a volatilidade desses papéis Petro e Vale, mesmo a histórica, atingiu níveis de 19%, 18%, 20%, quer dizer, níveis extremamente baixos. Agora a volatilidade é um pouco mais alta. Chegou aí na faixa de quase 40% quando a gente teve a dor de barriga lá de agosto, e agora caindo novamente, mantendo aquele padrão que a gente conhece, que é volatilidade subindo rápido quando há uma crise, quando o mercado cai, quando o mercado fica mais turbulento, mais volátil, e caindo aos poucos, devagarzinho, de acordo com o modo que o mercado vai se acalmando, de acordo com a diminuição da volatilidade com o passar do tempo. Muito bem, 30% de volatilidade histórica. Então a Vale L40, ela está custando 3,70, ela é dentro do dinheiro, ela é de strike 38,14, então ela é bastante dentro do dinheiro. Volatilidade
implícita na faixa dos 24,50, 91% de delta. Quem fizesse uma operação de taxa com essa opção receberia 1,19 de taxa no período, o que daria uma taxa de 1,25 ao mês, uma taxa muito justinha, né? Para quem tem um volume financeiro baixo, para quem paga uma taxa de corretagem um pouco mais alta e emolumentos num preço tradicional, e tudo isso acaba deixando uma taxa bem magrinha, parecida com a da poupança, e a proteção de 8,94. Já a Vale L42, ela fechou 2,19, ela é de 40,14, ela tem mais ou menos aí 1,30 de VI, nós vamos ver quanto que ela tem de VI. 26,82 de volatilidade, muito parecido com a volatilidade implícita das opções da Petro, né? Muito parecido. Delta de 71% e a gente com 2,35% de taxa no período. Um VI de 1,27, né? Lembra que eu falei quase 1,30. Um VE de 92 centavos, um belo VE. 2,46 de taxa ao mês e uma proteção de 5,29. Olha que interessante. Essa daqui, que é a Vale L42, bem mais proteção do que taxa. E a L44, bem mais taxa do que proteção. Então, o equilíbrio estaria aí no meio do caminho. Para quem não tem muitos recursos e teria que escolher uma das duas, para o mais conservador, certamente a escolha é L42, uma proteção de 5,29. Para quem está mais otimista, para quem está querendo correr atrás do prejuízo, para quem está querendo ganhar uma taxa um pouco maior, aí escolheria a Vale L44. Se você tem um volume financeiro grande, se você está negociando mais de 10 ou 15 quilos do papel, você poderia dividir a sua taxa em dois. Você poderia comprar o papel, vender uma parte na L42 e uma parte na L44, colocar dois stops distintos, um mais longe do que o outro. Essa é uma estratégia legal para não ser estopado de uma hora para outra, para todo lote, para toda posição. Eu já fiz esse tipo de estratégia, vejo algumas empresas de gestão que negociam quantidades grandes de opções e ações fazendo esse tipo de lançamento, dividindo em vários strikes, desde strikes bem dentro do dinheiro, com um stop mais longo, quanto fazendo operações um pouco mais curtas. Operações com uma taxa um pouco maior, né, mais fora do dinheiro, recebendo um pouco menos para fazer a operação. Então, a volatilidade implícita da L44, 26%, da L46 está custando 32 centavos, 44,14 é o preço de exercício. Ela já é relativamente fora do dinheiro, né? Já é bem fora do dinheiro. 23,91, 24% de volatilidade implícita, 7,92% de taxa ao mês, 7,58 de taxa no período. Não tem VE, não tem VI, só tem VE de 32 centavos e uma proteção mínima de 0,77. Vocês viram que houve umas mudanças aí nas taxas e nas volatilidades, mas é porque provavelmente acabou o leilão do aftermarket da Vale, e aí quando a Vale muda de preço há uma mudança automática nessas coisas todas. A L48 já é bem fora do dinheiro, 9 centavos, praticamente não tem proteção, mas mantendo aí essa volatilidade na faixa dos 25, 26%, o que dá uma volatilidade mais baixa do que os 30% de volatilidade histórica exponencial que o papel está agora. Muito bem, o Ekelent está dizendo assim, mas no caso da Vale, que mencionou, como ficaria, por exemplo, a compra do seguro no próximo strike? Você está perguntando se eu lançasse em dois strikes diferentes, é isso? Se eu fizesse o lançamento de dois strikes, aí complica. Na verdade, se você está fazendo o lançamento em dois strikes e você ainda vai comprar um pozinho, eu acho que deixa tudo muito mais complexo. Eu acho que se você vai fazer a compra do papel à trava de baixa, faz toda a venda,
todo o lançamento numa única opção e toda a compra numa outra, senão você vai ter que mexer com 3 strikes, aí aumenta a corretagem, aumenta o trabalho, aumenta a necessidade de acompanhar as estratégias, além de montar, temos que lembrar que tem que desmontar. Então eu acho que continuando no nosso dogma da simplificação, de simplificar as estratégias para poder dominá-las, para poder saber exatamente o que está fazendo, seria melhor ficar num único vencimento como lançamento e aí no strike seguinte fazer a compra. Gente, 8.11 é a taxa ao mês então da L46, 7,71 a taxa no período e praticamente nenhuma proteção. Para o vencimento Vale A, nós temos as seguintes características. A volatilidade das opções está da seguinte maneira: a A42 28% de volatilidade, a A44 26%, a A46 24,31% de volatilidade, a Vale A48 23% de volatilidade, 22,77%, e a Vale A50 22% também de volatilidade. Uma VE média aí talvez uns 24 e alguma coisa de volatilidade, mais baixa do que a Vale L. A gente tem tido essas características, mas isso não é uma lei. Não é sempre que a volatilidade implícita vai estar abaixo da histórica, e muito menos não é sempre que a volatilidade mais longa vai ter uma volatilidade implícita mais baixa do que a volatilidade implícita da opção mais curta. Olha como quase eu enrolo a língua aí. Não é sempre que a volatilidade implícita da opção mais longa vai ser menor do que a da opção mais curta. Isso só acontece quando há essa paradeira, e aí, como a volatilidade implícita é mais sensível que a histórica, ela cai mais rápido e fica abaixo, tá certo? E como a volatilidade implícita das opções mais longas, por ter um vega muito maior, é mais sensível, também fica mais baixa. Porém, se o mercado ficar nervoso, a primeira coisa que acontece é a volatilidade da mais longa ultrapassar da mais curta, e depois da volatilidade implícita como um todo ultrapassar a volatilidade histórica, quando o mercado fica muito maluco, muito agitado. As taxas, para não perder muito tempo, das opções de Vale A40 com uma taxa no período de 3,05 e uma taxa ao mês de 1,59, a Vale A42 5,52 de taxa ao mês, de taxa no período de 2,86, acabou de mudar, teve mudança no preço da Vale, 2,95 de taxa ao mês na Vale A42, a proteção da A40 10% e da A42 5,77, lembrando que isso é uma proteção no período, não é uma proteção no mês, né? A Vale A44 está 1,26, 7,73 de taxa no período, 3,99 de taxa ao mês. A primeira opção que não tem VI, então ela é a primeira fora do dinheiro, ela só tem VE, uma proteção de 3%. Já a opção 46 está com 9% de taxa no período, 4,66 ao mês. Isso porque o papel precisa subir, não adianta o papel ficar parado, porque aí a tua taxa seria muito menor. E assim por diante. E provavelmente a liquidez na Vale B ainda está baixa. Vamos ver como é que ela está. Olha lá, a gente teve negociação apenas para a Vale A 40, desculpa, para a Vale B 40, 42 e 44. As outras não teve liquidez, e a volatilidade é na faixa dos 27%, mas isso não é representativo. A gente não tem liquidez suficiente para que isso seja representativo. BVMF também com uma liquidez muito baixa, mesmo as opções mais curtas que são a L. Nós, olha lá, praticamente não teve negócio nem na 88, nem na 94. A gente teve negócio na de 90, na L10, que é de R$10, na 11 e na 72. Só que não dá para confiar muito, então eu vou deixar para lá as opções de BVMF. Se alguém quiser ver algum detalhe com relação a opções de BVMF, peça, senão eu vou pular. Estou pulando agora. Olha lá. OGX. A OGX então está com uma volatilidade histórica de
Antes disso eu vou falar da BVMF. BVMF 41% de volatilidade histórica. Da OGX sempre mais alta, né? OGX PL com uma volatilidade histórica exponencial de 44,06. Já as opções OGXL estão com uma volatilidade histórica um pouco mais baixa. Ela já não está tão mais baixa assim. Primeiro a 11 e a 12, que são dentro do dinheiro com uma volatilidade bem mais alta na faixa de 50%. Depois a L71, que tem preço de exercício R$13, que está custando 1,17, 40% de volatilidade, 4% abaixo do que a volatilidade histórica. A OGXPL 14 está com 62 centavos de preço e R$14 de preço de exercício, é a primeira opção fora do dinheiro, 42% de volatilidade implícita. O delta dela é exatamente 50% e as taxas estão assim, olha lá. A L11 pagando 1,29 de taxa no período, um pouco mais do que isso ao mês, né? 1,35. A de R$12, 2,04 ao mês e 2,14 no período. A de R$13, a L13, 2,85 de taxa no período e 2,99 ao mês. A L14 ela está pagando uma taxa de 6,14 ao período e uma taxa de 6,46 ao mês. Ela só tem VI, então o mercado teria que subir para que ela desse exercício, mas subir pouco, porque o papel hoje está 13,81 e ela é de R$14, então ela é levemente fora do dinheiro, pagando uma taxa muito boa aí e com uma proteção de 4,49, enquanto a proteção da de R$13 é 8,44, a de R$12 14,79 e a de R$11 21,28, uma proteção realmente alta. Já as opções mais fora do dinheiro, olha lá, a L15 está 27 centavos, ela é de R$15 e 40,61 de volatilidade implícita, 28% de delta, 10,38% de taxa ao mês, um VE baixinho de 27 centavos, 10,90, opa, essa 10,38 é de taxa no período, perdão, 10,92 ao mês e uma proteção baixinha de 1,95. Agora já seriam as apostas direcionais de alta. Aí você está apostando que de fato o mercado vai subir. Muito bem, vamos ver como é que estão agora as opções para o vencimento de janeiro da OGX. OGX vencimento A. Vamos lá aumentar o zoom para enxergar um pouco melhor. Então, enquanto a volatilidade histórica do papel da OGX, calculada exponencialmente, está na faixa de 44%, a gente tem volatilidades implícitas muito parecidas, né, do que as históricas. A A12, que está custando 2,25, está com 41,54 de volatilidade implícita. A A73, que é de R$13, está custando 1,54 e está com uma volatilidade de 42,43. A A14 está custando R$1 e está com 43% de volatilidade. E as taxas assim, olha lá. A taxa da A11, 2,71 no período, ao mês dá mais ou menos a metade disso. Vamos ver quanto é que dá ao mês. Esse tipo de informação, daqui a algumas palestras eu vou começar a falar cada vez mais rápido, porque as pessoas já estão se acostumando a usar a própria planilha. Então a gente não vai mais ficar lendo informação de planilha, vamos começar a falar um pouco mais de estratégias. Taxa de 3,36 para a opção de R$12 ao mês, o que dá 1,75, 3,36 no período, que dá 1,75 ao mês. 5,52 a da 13, o que dá 2,86 ao mês. 11,11 de proteção. A A14 está com 8,86 de taxa no período e 4,56 de taxa ao mês e 7,22 de proteção no período. Muito interessante essa opção aqui, como sempre a taxa das opções da GX bastante alta. O Equelen está perguntando assim: poxa,
Faz sentido pensar que para a taxa é mais vantajoso fazer no OGX devido à volatilidade e valores de taxa e proteção melhores que o mesmo tipo de opção e vencimento? Olha, faz sentido, sim. De fato, a oportunidade de ganhos com as opções de OGX, tanto as opções L, que são para dezembro, quanto as opções A, pagando uma taxa muito maior e, consequentemente, por isso, também oferecendo uma proteção maior, mas se lembre que isso é devido à volatilidade mais alta de OGX. E se você está fazendo essa operação, existe um risco muito maior de que a OGX sofra grandes variações e que ou você perca dinheiro, né, e diminua o valor do seu patrimônio se você não tiver stop na OGX e vai ter que ficar esperando o mercado subir de novo, no caso de uma queda, ou pior ainda, se você tem stop, o grande risco é o mercado dar uma afundada, te obrigar a estopar, te fazer sair da operação e voltar a subir, provocando uma violinada e te deixando com muita raiva. Então é uma vantagem, mas ao mesmo tempo é um risco, como tudo na vida, né? O risco está diretamente ligado à oportunidade de ganho, ao benefício de ganho, e o nosso papel é criar um equilíbrio, criar operações e apostas em que se tenha um risco, mas que o benefício seja superior ao risco. Então a gente não pode, acho que uma das maiores regras da vida é não correr risco desnecessário, né? Correr risco desnecessário. Legal. Vamos continuar mostrando lá as nossas opções de OGX para vencimento A. Antes disso, uma pergunta do Speed. O Speed pergunta assim: Roxo, OGX por conta da volatilidade não seria boa para fazer backspread ratio delta hedge, como a comprada no dinheiro e vendida um pouco dentro do dinheiro? Comprada no dinheiro e vendido dentro do dinheiro. Olha, na hora que a gente faz a operação do boi, né, que é esse back ratio spread delta neutro aí, a gente corre o risco da volatilidade cair. E quando a volatilidade cai, principalmente se a volatilidade está alta, a gente sofre muito com o Vega, principalmente se a gente fizer operações longas. As mais curtas não sofrem tanto com o Vega, mas as longas sim. Além disso, a gente, e por causa disso também, a gente paga um prêmio de risco muito grande. Quando a gente for pagar a mais barata e vender a mais cara, a gente vai pagar um VE muito alto por isso. E aí a gente fica com o θ extremamente negativo. Então, da mesma maneira, é uma oportunidade por conta da volatilidade alta, mas é também um risco pelo mesmo motivo, porque aí os prêmios são muito altos, você paga prêmios muito altos, e mesmo que a volatilidade suba, ou se ela ficar do jeito que está, mesmo que ela não suba, mas ela não caia, a perda é muito significativa. Então tem que tomar cuidado. Então a mesma pergunta foi feita pelos dois, né? Foi a mesma pergunta de maneira invertida. Uma perguntou assim: não vale a pena vender volatilidade porque a volatilidade é alta e aí a gente ganha prêmios maiores na hora que a volatilidade cair? E a outra pergunta é: não vale a pena comprar a volatilidade porque a volatilidade é alta, porque ela oscila bastante? Então olha como são as sutilezas do mercado financeiro. São realmente grandes sutilezas aí, a gente fazendo essas comentários, né, e essas percepções todas com relação ao que é melhor fazer, que horas e tudo mais. Gente, então já vimos taxas, já vimos volatilidades, agora vamos entrar nas nossas estratégias. Nós temos 3 estratégias montadas, estratégias que a gente vem simulando. Uma delas é a estratégia do lançamento coberto. Junto com o lançamento coberto, a gente faz a compra de uma opção fora do dinheiro, do vencimento do strike seguinte à opção que foi lançada, como uma proteção para
uma proteção na hora da alta, né, para não ser obrigado a exercer, a entregar o papel se o mercado cair, se o mercado subir, considerando que a gente vai comprar o papel para carregá-lo por um período um pouco maior, ou paralelamente, se a gente já tem o papel, se o papel está com preço de custo um pouco mais alto do que o mercado agora e a gente não quer ou não pode se livrar do papel, então a gente vai tentar fazer o quê? Tentar ganhar grana ou recuperar o dinheiro no papel e também ganhar dinheiro nas opções. A tal da remuneração ou do patrimônio que é tão divulgado aí, que vem sendo dito há tantos anos, é isso. É a mágica de ganhar com o papel e com a opção, o que é algo extremamente difícil. A gente tem indicado, tem sugerido esse tipo de operação de comprar o papel, vender a primeira opção fora do dinheiro para o vencimento mais curto, desde que ele tenha mais de 5 dias úteis de vida, ou para o vencimento seguinte. E além de vender a primeira opção fora do dinheiro, a gente compra a segunda opção fora do dinheiro, e aí a gente fica com a seguinte característica: o papel comprado solto e uma trava de baixa, sendo que a opção vendida é a primeira fora do dinheiro. É assim que funciona a estratégia. Quem quiser, nós temos todo o plano descritinho lá no nosso guia. Muito bem, a Petro L22, que foi vendida a 79 centavos, ela está agora a 81 centavos. Então estamos perdendo 2 centavos na Petro L22. Já a Petro L23, que a gente comprou por 36 centavos, está custando agora 36 centavos mesmo. Então nós estamos perdendo 2 centavos na estratégia da trava de baixa. Mas se a opção que a gente vendeu por 79 está 81, isso indica que muito provavelmente o papel subiu, então a gente está ganhando no papel. O resultado acumulado dessa estratégia até agora, 77 centavos por unidade, o que dá R$ 770 por quilo do papel montado. Por enquanto, o que nós temos que fazer? Nada. Nós ou recompraremos a L22 e venderemos a L23 e faremos uma nova operação em apenas 2 casos. Ou, se faltar menos de 5 dias úteis para o vencimento da L, e aí automaticamente caduque, a gente é obrigado a fazer a rolagem. Ou um segundo caso, que é um segundo caso mais específico, que é quando o mercado cai e a Petro L22 tem o seu valor menor do que 1% do valor do papel. Hoje seria 21 ou 22 centavos. Se a L22 atingisse 21 ou 22 centavos, nós então faríamos a sua recompra, faremos a venda da L23 e escolheríamos um novo par para fazer a nossa trava de baixa. O par poderia ser no mesmo vencimento, se esse mesmo vencimento tivesse no mínimo 20 dias úteis de vida. Então, por exemplo, se amanhã o mercado cair e a L22 atingir 21 centavos, nós vamos fazer a rolagem. Porém, como vai faltar menos de 19 dias, ou vai faltar 19 dias úteis para o vencimento da L, nós já faremos a rolagem para qual vencimento? Para o vencimento seguinte, que é o vencimento A. Além disso, a gente então tem 2 situações. Ou a opção está valendo menos do que 1% do valor do papel e a gente faz uma rolagem para o vencimento seguinte, se faltar menos de 20 dias úteis para o vencimento atual, ou para o mesmo vencimento. Ou então, se a operação se mantiver acima, né, de 1% do valor do papel e faltar 5 dias úteis, aí a gente já faz a rolagem para o vencimento seguinte. Antes de terminar a avaliação dessa estratégia, vamos ler aqui o comentário final do Speed. O Speed fala assim: mas e se os... Speed, digita direitinho, eu não entendi. Ajupertados. Erro de digitação, mas digita direitinho para poder entender o que você falou. Legal, então tá lá.
ajustes, tá? Mas e se os ajustes forem feitos... Olha, eu não gosto de fazer ajuste no boi. Não gosto de comprar volatilidade e fazer ajuste. Eu acho que o boi é uma compra de volatilidade para ganhar na explosão, entendeu? Compra de volatilidade ele é bem mais difícil do que venda, viu, Speed? Porque vender volatilidade é que nem empurrar bêbado na ladeira. Ele vai sair rolando, porque é natural que a opção se desvalorize por conta da passagem do tempo, da diminuição do VE e da queda da volatilidade. Lembrando que 80% do tempo a volatilidade está caindo. Já a compra da volatilidade, quando acontece, é ótimo. Acontece de uma hora para outra, o mercado explode, só que é exceção. 20% do tempo apenas a volatilidade vai subir. A maior parte do tempo a volatilidade vai cair. Eu não gosto muito de compra de volatilidade com ajuste, tá? Eu acho que a operação existe, ela é interessante, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado em qual parágrafo for escolher, se é curto, se é longo. É uma discussão um pouco mais longa com relação a essa estratégia do boi, e eu só sugiro que ela seja feita se a volatilidade estiver extremamente baixa, se a gente estiver realmente acreditando que a volatilidade está comprimida e que pode subir no futuro. É difícil ganhar dinheiro comprando volatilidade, viu? É uma operação contra a probabilidade, então a gente vai passar mais parte do tempo perdendo. Então, se a gente não fizer as escolhas certinhas, a gente pode acabar não se dando muito bem com ela. Eu prefiro, por exemplo, a compra de volatilidade, fazer aquelas travas de baixa extremamente dentro do dinheiro, recebendo 1,99, por exemplo. Aí você faz o que? Praticamente a compra do uma put, né? Porque você tem um risco de 1 centavo se tudo der errado e o mercado não cair. E se o mercado realmente afundar, você pode ganhar bastante dinheiro, pode se beneficiar na sua trava de baixa. Se você quiser fazer a coisa realmente straddle, ganhando dinheiro tanto numa grande baixa quanto numa grande alta, além de você fazer a sua trava de baixa extremamente dentro do dinheiro, correndo o risco de perder 1 centavo, você pode comprar também um pozinho de uma opção a 1 centavo. E aí, uma explosão para baixo ou para cima te beneficiaria. O problema é que se o mercado fica paradão, você perde. Mas pelo menos você perde só 2 centavos. Um da compra e um da venda. Diferente do caso de você fazer o back ratio aí que você falou, sendo que você vai vender uma opção dentro do dinheiro e vai comprar uma opção no dinheiro. Comprar uma opção no dinheiro, olha quanto VE, né? Olha quanta taxa você vai perdendo aí todos os dias se o mercado não for a seu favor. De qualquer maneira, a gente pode tentar fazer algumas simulações, criar algumas regras para compra de volatilidade. Eu me interesso bastante nesse assunto, tá? Se você quiser, vá sugerindo aí, me manda um e-mail que a gente pode até fazer algumas simulações de estratégia para ver o que teria acontecido se a gente fizesse essa operação com um pouco mais de tempo e com um pouco mais de detalhamento. A gente teria que escolher as opções corretas para os vencimentos corretos e no momento adequado. Gente, vamos agora falar da segunda estratégia que a gente vem fazendo, que é o Delta Hedge. O Daniel Stange pediu para a gente explicar um pouco melhor do que se trata. Olha que interessante que é a estratégia do Delta Hedge. O Delta Hedge significa, o termo Delta Hedge significa proteger a sua estratégia, a sua operação, observando as gregas, nesse caso o delta, né? Então você não vai proteger a sua operação com um stop, ou não vai proteger sua operação comprando pouquinho, fazendo operações pequenas para que elas não sejam muito grandes em termos de exposição. Você vai montar a sua estratégia e você vai acompanhar o risco dela através das gregas. Significa o quê? Se o delta estiver extremamente positivo, vai significar que você está muito comprado. Se o delta estiver extremamente negativo, vai significar que você vai estar muito vendido. Então, você vai definir o que é um delta adequado para a sua estratégia, um delta que você se sinta confortável, posicionado dessa maneira, e vai tentar ajustar, corrigir,
vai fazer uma operação, vai fazer um ajuste na sua posição para que o delta volte, convirja, eu não sei como é que é o certo, acho que é convirja para o delta que você escolheu. No caso específico da operação que a gente escolheu, é um delta neutro. Significa que a gente vai tentar fazer com que o delta fique próximo de zero. Além disso, tem duas maneiras de você fazer um delta head neutro. Ou você faz o delta head neutro comprado em volatilidade, que é esse exemplo que o Speed nos solicitou, nos perguntou. Você compra a volatilidade, o delta é zero. Se o mercado subir muito ou cair muito, o delta ou fica muito positivo ou muito negativo, e aí na continuidade do movimento você ganharia dinheiro com a alta da volatilidade, com os grandes deslocamentos. A segunda tipo de delta head neutro é o vendido em volatilidade. O delta head neutro vendido em volatilidade, ele é parecido com lançamento coberto. Se você fizer papel e opção, você vai comprar o papel e vai vender a opção. Só que ao invés de vender um único quilo da opção, você vai vender uma quantidade um pouco maior. Para quê? Para que o delta da opção vendida, a soma do delta da opção vendida, neutralize os 100% da compra do papel. Porque quando você compra o papel, você tem 1 de delta. Se você vende uma opção no dinheiro, você tem meio de delta. Mais um comprado, menos meio vendido, você fica direcional de alta, comprado em 50% de delta no lançamento coberto tradicional. Se você vender um pouco mais de opção, no caso 2 kg de opção no dinheiro, você está comprado em 100% de delta, vendido em 100% de delta, delta neutro. E aí você acompanha o delta da operação e vai fazendo ajustes para que o delta fique sempre próximo do zero, sempre próximo do neutro. E aí o que acontece? Como você está comprado no papel e vendido nas opções, e as opções vão te pagar uma taxa, vão ter um θ, você ganha dinheiro com a passagem do tempo, se não houver grandes variações. Por quê? Porque você vai se beneficiando da queda da volatilidade, do Vega, e também do θ, que é a passagem do tempo, da corrosão do VE. Muito bem, isso é o que acontece quando você faz o seu delta head neutro, vendido em volatilidade, papel e opção. Você usa o papel como se fosse um lançamento coberto. No nosso caso, a gente fez o que? A gente fez uma trava de alta, só que a ponta vendida da trava de alta a gente vendeu uma quantidade um pouco maior. Vamos acompanhar para ver como é que é. Olha lá. A gente está comprado no Vale L40. A gente comprou 10 kg de Vale L40 e o preço médio dessa compra foi R$ 3,32. Essa opção agora está custando R$ 3,70. Então, nessa opção, nós estamos ganhando grana. Estamos vendido numa outra opção, Vale L42. Nós estamos vendidos em 12,5 kg dela a um preço médio de 1,88. E ela agora está custando 2,19. Então nós estamos perdendo praticamente aí uns 30 centavos nessa opção vendida. Além disso, para não ficar vendido descoberto, viu, Daniel? Para que a gente não fique vendido descoberto em 2,5 kg, e aí correndo o risco de uma descontinuidade, de uma grande alta no preço do papel, de acharem ouro lá em alguma jaziga da Vale, e a gente perder muita grana vendido nessa L42 sem poder se proteger por causa de um gap, por causa de uma alta em que a gente não esteja presente para poder defender, para poder proteger, para poder ajustar, a gente simplesmente pulou 2 strikes, foi na L48 e comprou 2,5 kg de L48. Então no final nós estamos comprados em 10 kg de L40 e 2,5 de L48, estamos comprados em 12,5 kg e estamos vendidos em 12,5 kg de L42. O que a gente faz? 2 vezes por semana, às segundas, hoje, né, segundas-feiras e quintas-feiras, a gente olha a nossa estratégia e vê como está o delta. Se o delta estiver muito positivo, nós vamos ter que fazer alguma estratégia de venda
para trazer de novo o delta para algo próximo de zero. A gente não precisa deixar o delta absolutamente zero, porque o delta absolutamente zero ele é uma utopia, ele não existe. No momento que a gente zerou o delta, daqui meia hora, qualquer variação no preço do papel, passagem de tempo, mudança de volatilidade, tudo isso faz com que? Faz com que o delta mude. Então o delta nunca vai ser exatamente zero. Então, no nosso caso específico, no plano que a gente desenvolveu para essa estratégia, a gente está considerando que o nosso delta, seja neutro se ele tiver ou levemente positivo. Levemente positivo significa entre 0 e 10%, ou levemente negativo, que é entre 0 e menos 10%. Então um delta que esteja entre menos e mais 10%, a gente considera como delta positivo. Uma outra coisa interessante, até o momento a estratégia estava dando lucro, e agora a estratégia não está mais dando lucro. Agora nós estamos perdendo 7 centavos, R$70 na operação. Nós pagamos 9.920 por ela, e para desmontar agora a gente estaria recebendo 9.850. Acontece principalmente esses períodos em que o mercado sobe e desce que nem um maluco que não sai muito do lugar, e aí a gente fica pagando muito para fazer as nossas rolagens. O delta está positivo, significa que o mercado caiu um pouquinho. Se o mercado cair um pouquinho e o delta está positivo, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer um pouco mais de venda para que o delta chegue próximo de 10% comprado, que é o nosso limite. O que nós vamos ter que vender? Vamos ter que vender um pouquinho dessa Vale L42. Quanto que a gente pode vender dela? De repente, a gente pode vender umas 300 opções. Se a gente vender 300 opções dela, o delta vai ficar como? O delta vai ficar 23% comprado ainda. Então vamos ter que vender mais. Vamos vender 500 então. Não, é que não tinha feito o cálculo todo. Desculpa, gente. É que muita planilha aberta, ele acaba demorando para calcular. Eu acho que 0,3 talvez já dê. Vamos ver. Ficou com 8% de delta positivo. Funciona? Funciona, tá perfeito. O problema é que a gente não pode ficar vendido descoberto nela. Então a gente vai ter que comprar também um pouco de qual? Da L48. Vende a L42, compra a L48. Então infelizmente vai ter que ser realmente 500 opções vendidas da L42. Vendendo 500 opções, nós vamos ficar vendido em 13 dela e vamos comprar 500 da L48. Então comprando 500 da L48, a gente fica comprado em 13 quilos, 10 de 40 e 3 de 48, e vendido em 3 quilos de L42. O delta menos 2%. Olha, a gente queria ficar levemente positivo. Vamos ver se 12.900 com 2.900 a gente consegue chegar no que a gente queria. Enquanto isso, enquanto ele faz o cálculo, eu vou ler uma pergunta do M. Freitag, que era um amigo antigo lá da época do site antigo, aquele outro que a gente fazia o chat, que todo mundo sabe qual é, mas que eu não tô afim de falar o nome. Roxo, e se fizesse uma borboleta simétrica com miolo na Vale L2, na Vale L42, né? Borboleta simétrica com L42, também seria um delta red, né? Seria mais vantajosa ou desvantajosa que essa operação que você está montando? Olha, eu acho que ela seria mais barata. Então, primeiro de tudo, ela seria um pouco mais barata. O delta seria próximo a zero também. Eu não sei se ela seria mais barata. Vamos fazer uma simulação. Vou copiar essa planilha e fazer uma simulação. Vou ver eu copiar, criar uma cópia para cá, ok. Minutinho que fica super lento aqui, né? Então eu vou pegar a cópia aqui, depois vou jogar fora e vou mudar.
É uma assimétrica no miolo na 42. Então compra, vende e compra. Aí a gente vai lá. Uma coisa importante que a gente tem que ver, viu, Freitag, é se os strikes são todos redondinhos, né? Às vezes eles não são. E aí nós vamos fazer 1 kg, 2 kg e 1 kg. Legal. Primeiro 38,14, 40,14 e 42,14. Ela é simétrica assim. Segunda coisa. Não, é que ainda está calculando. Ele ainda não fez o cálculo todo. Vou parar de mexer na planilha, senão ele calcula. Pronto. Está custando 35 centavos. Tá? Você poderia fazer 35 quilos. O problema é que ela é dentro do dinheiro. Então o delta não está positivo. O delta está negativo. E se a gente fizer 10 quilos, ó, 10 com 20 com 10, que é a quantidade que a gente montou lá, você vai ver que o delta vai ficar negativo em 50%. Então não vai funcionar muito legal. Tá vendo? Negativo em 50% de delta. Então o delta não está neutro, tá? Para deixar o delta neutro a gente teria que fazer algo um pouco diferente. Talvez 10 com 18 com 8. Talvez deixe o delta um pouco mais. Delta de menos 7%. Isso funcionaria. O gama de menos 26, né? E aí custaria 58 centavos mais ou menos para fazer essa estratégia, tá? 58 centavos. É bem parecida, muito semelhante à que a gente montou. Vamos continuar então mostrando. Só vou apagar esse exemplo aqui. Vou até deixar aqui, viu, Freitag? Aí semana que vem a gente vê qual das duas foi melhor. Não significa nada, só para a gente realmente ver. Vocês se lembram da equação? A equação ela estava da seguinte maneira. Ela estava assim, ó. Nosso tempo já passou, mas vamos continuar até acabar pelo menos o nosso bate-papo aqui do Delta Red. Aí na semana que vem a gente vê um pouco mais da trava de alta. Muito bem. Essa era a equação. Para calcular o preço médio, né? 12,5 kg, aqui são os preços médios. E eu vou mudar porque eu vou incluir mais uma. Vou mudar porque eu vou incluir mais uma venda, né? Então vamos incluir mais uma venda aqui. Vocês vão ver como é fácil fazer esse tipo de coisa. Então, são 400 e ao preço de 2,19. Então nós vamos fazer uma venda ao preço de 2,19, sendo que a última vez que a gente tinha vendido a 2,28. Vamos vender um pouco mais barato. E a quantidade de 12,900. Legal? Preço médio de venda 1,89. E aqui vou mostrar então como é que ficou a equação nova. Ficou assim. Vejam a diferença. Enquanto a antiga acabava em 12.500, essa acaba em 12.900. Enquanto a antiga, antes da divisão, tinha uma venda de 600 a 2,28, agora a gente tem uma venda de 400 a 2,19. Foi exatamente o que a gente fez, o resto é todo histórico dos ajustes que foi sendo feito. Vamos ver o quanto o Excel vai aguentar, mas ele aguenta bastante. Gente, vamos fazer a mesma conta aqui na venda, tá? Na compra, perdão, da L48. Então é só a gente fazer o seguinte, pegar lá e incluir uma compra de 400 opções ao preço de 9 centavos. Então vou mudar para 0,09 a quantidade de 400 e a quantidade total nós estamos mudando para 2,9 kg. Fizemos a mesma coisa que foi feita na Vale L42. Agora então a gente continua perdendo 60 centavos na estratégia e estamos ajustadinho
com delta levemente positivo em 3%. Era isso que a gente queria, um delta positivo mesmo. Vamos ver 12.800, como é que ficaria? Acho que com 12, não, fizemos essa conta de 12.800, acho que não funciona bem não. Então, tá certinho, estamos com o delta levemente positivo, não com um delta zero, um delta entre 0 e 10% que a gente considera como um delta neutro. Gente, na semana que vem então a gente vai andar um pouco mais rápido na parte introdutória da nossa palestra. As pessoas já se acostumaram com a rotina de entender o que é a volatilidade, a implícita, a histórica, a taxa, a comparação da taxa mensal com a taxa no período, a proteção. Então tudo isso a gente vai ver de uma maneira um pouco mais rápida e mais dinâmica para a gente poder focar nas nossas estratégias no final do dia. E além disso, ver novas estratégias, ver novas palestras. Daqui a pouco eu vou voltar a fazer algumas palestras, uma série nova de palestras para a gente ir cada vez tendo novas percepções, aprendendo um pouquinho mais sobre as opções. Para terminar, o Freytag está perguntando se e aí também teríamos que ir fazendo os ajustes para deixar o delta entre mais ou menos 10%. No caso da borboleta simétrica, acho que sim. Escolher um delta que você considere neutro e fazendo os ajustes a cada determinado período. E o Equelem está pedindo, por favor, para o Márcio postar as planilhas atualizadas lá na central. Márcio, posta lá para a gente essas planilhas, por favor. Eu sei que eu faço uma baita bagunça nas planilhas e que você gosta de deixar as coisas um pouco mais organizadas, mas se precisar que a gente mude, deixar ela de algum outro jeito que você ache mais bacana, a gente conversa amanhã e deixamos lá para a turma as planilhas. Gente, espero que vocês estejam gostando das nossas palestras sobre opções, das palestras do TG também, do trabalho do Collor, que sempre é um trabalho fantástico. A gente está se esforçando para cada vez melhorar mais. Eu estou bastante otimista com essa semana, acho que a gente vai ter bons negócios, acho que a gente está começando bem animado, o mercado caindo bastante, depois já dando uma recuperada no final do dia, um pouco mais dinâmico, e vamos ver se a gente tem uma boa semana com bons negócios e tem bons resultados. E a gente volta a se encontrar na quinta-feira. Um abraço para todo mundo e até quinta-feira, essa quinta-feira agora, que é dia 24.